O elenco do Corinthians é fraco. O elenco do Corinthians é ruim. É limitado. Quando você perde uma peça como o Depay, você não tem o Garro. Ninguém quer treinar o Corinthians, velho. Ninguém quer treinar o Corinthians. Tava claro, velho. Você já só tá tomando não. Eu falei, tinha uma Argentina no mercado. Claro, aí depois também tem a imbecilidade do Bruno Henrique, experiente, que foi absolutamente cabaço. Mas o Yuri tem que celebrar, não é fácil fazer um hat-trick, uma defesa que é sempre muito elogiada do Inter, tomar 3 gols no mesmo jogo. O Corinthians vira a partida, vence por 4-2, com uma boa atuação. Acho que o Corinthians apresentou alguns progressos que eu já imaginava, em função da troca de técnico. O Dorival, ele é um técnico que... Bora rir das reações dos rivais, mídia, imprensa, secadores após o Corinthians vencer o Internacional e a repercussão que deu esse jogo. Capelanes, qual foi a sua análise da estreia do Dorival e principalmente do desempenho do Corinthians diante do Novo Horizontino? Eu vou começar pela última, que é em relação à coletiva dele. O Dorival, ele deu uma declaração que me chamou a atenção. Ele falou assim, já temos que pensar a montagem do elenco, projetando ano que vem, Dorival. Esquece essa resenha aí, velho. Projetar a montagem elenco ano que vem. Não é porque você tem contrato até o final do ano que vem que você está garantido no cargo. Você tem que pensar no atual elenco. Então, respondendo sua pergunta, Renata, desculpa. O desempenho foi fraco, o resultado foi ótimo. O desempenho não reflete o que foi o jogo. Não porque, nossa, o Novo Horizontino jogou muito. O elenco do Corinthians é fraco. O elenco do Corinthians é ruim. É limitado. Quando você perde uma peça como o Depay, você não tem o Garro, e principalmente você poupa um ou outro cara na zaga, os titulares do sistema defensivo já são fracos, limitados. Não poderiam passar na porta do CT Joaquim Grava. E quando você ainda poupa, desculpa, pra mim o Corinthians faz um planejamento, teve mais sorte que juízo. Em que sentido? Poupa na Sul-Americana, foca na Copa do Brasil. Se toma uma pimba ontem, eu não sou comentarista, analista de resultado, como é que fica o planejamento? Vai só focar no Campeonato Brasileiro? Então, pra mim, ontem o desempenho foi fraco, o resultado foi ótimo, o planejamento foi ruim e o Corinthians, pra mim, teve mais sorte que juízo ontem. Ninguém quer treinar o Corinthians, velho. Ninguém quer treinar o Corinthians. Tava claro, velho. Você já só tá tomando não. Palpite para Corinthians e Inter. Edu Dracena inicia a série. 2-1 Inter. Rapidinho, Bíbelo. Sim. 3-1 Inter. Capelanes. Entre de férias hoje, mas segunda-feira estarei sintonizado, dando risada na cara da nossa beluga. 2-0 Inter. Marco Aurélio Cunha, o rei dos palpites. 1-1. Olha aqui quem tá aqui atrás. O Inter perdeu ela aqui. Aqui é o de verdade. Ronaldo, e aí, Ronaldo? As cores, eu amo o azul, o preto e o branco, eu não desisto jamais porque eu sou gremista. E eles tomaram 4 ontem, então tinha tudo isso. Então quem começa bem a semana? O Grêmio. Eles tomaram 4 ontem, 4 do Corinthians. Salve o Corinthians. Eu preciso dar uma descontraída, senão a minha cabeça vai estourar. O campeão dos campeões. Canta aí, Daniel. Na mente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, o campeão de glórias mil. Tu és orgulho. Eu tenho que dar uma relaxada dos desportistas do Brasil. O time do Corinthians é o único do mundo que goleia em casa sofrendo. É uma goleada sofrida. Mas eu acho que a gente tem que olhar os primeiros 45 e depois o segundo tempo, né? Nos primeiros 45 minutos, o Corinthians, beleza, faz ser 1-0, mas o Corinthians, depois que o Roger corrige a bobagem que ele fez na linha de defesa, com uma linha de 5, e desloca de novo o Fernando mais pra frente para poder atrapalhar um pouco o Memphis, porque ele deixou o Memphis e os meias do Corinthians ali com mais tranquilidade para jogar, né? Depois que o Roger corrige, o Roger empata o jogo, e depois vira o jogo. Quando estava 11-11, dentro de Itaquera, dentro da Neoquímica, o Inter virou o jogo em cima do Corinthians, cara. Então esse foi o primeiro tempo. Quando eu olho para isso aí, se eu fosse corintiano, eu estaria um pouco preocupado. Eu ficaria feliz com o segundo tempo e com o ataque, mas o ataque nunca me preocupou, certo? O ataque do Corinthians sempre foi ótimo. Tem alguns jogos de baixa, mas a maioria dos jogos é boa. Tanto que a gente já conversou aqui de que o problema do Corinthians é a defesa. Não seria o ataque rende bem. E aí quando vira no segundo tempo com 1 a mais, aí o jogo é diferente. E tem bastante interferência da arbitragem. Tudo inteligência artificial. Nada é real aqui, é tudo fake.
Aliás, o resultado tá na súmula 4-2, mas não sei se foi bem esse o resultado. Pra mim foi 6. Pra mim teria que ser bem diferente, Mas é o seguinte, o jogo foi bem polêmico, intervenções do VAR, o Paulo César Zanovelli é um árbitro bem confuso, ele tem um histórico muito ruim na carreira dele e, na minha opinião, de longe não poderia ter sido a pessoa para poder apitar esse jogo que é sempre quente, intenso, entre Corinthians e Inter. Mas o primeiro tempo muito bom do Inter, que sai perdendo, depois vira o jogo, Alan Patrick deixa o gramado, aí muda tudo, uma expulsão que, na minha opinião, ela é bem questionável. Mas o Corinthians voltou para a segunda etapa querendo o resultado, foi para cima, jogando em casa, treinador iniciando no Brasileirão. E aí tem várias decisões, vários lances que foram capitais na partida. Mas aqui eu gosto de ser justa, eu tenho minhas reclamações, mas o Yuri tem que celebrar, não é fácil fazer um hat-trick. Uma defesa que é sempre muito elogiada do Inter, tomar 3 gols do mesmo jogador e mais um gol aí no final, lá com 1 a menos, ok? Mas o Yuri fez uma partida em que ele acabou sendo o grande nome do jogo, o destaque. E o Corinthians lutando, batalhando pelo resultado, procurando. Mas o Inter, na minha opinião, foi prejudicado em lances e a gente vai falar sobre isso. Não é choro não, gente. É que na partida não se muda a súmula, não se muda resultado, você tem que levantar a cabeça e seguir. Mas o jogo, eu acho que vale algumas considerações. E eu vou começar, então, com vocês analisando esses... Quer falar, Ronaldo? Você tem que falar. Você merece falar. Parabéns pelo resultado. Comemore, porque eu estaria igualzinho a você hoje. E fique sempre à vontade para voltar para a arena, viu? Fique sempre à vontade, vocês são sempre bem-vindos, sabe assim? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui foi que algumas vezes, quando o Corinthians teve um jogador a mais ou uma jogadora a menos, o Corinthians ficava aquele time modorrento, aquele time amarrado. E com o Dorival não foi assim, não. Dorival, quando teve a expulsão do Bruno, ele automaticamente já mexeu na equipe, ele já fez a leitura e também quando tomou a virada de 2-1 para o intervalo, ele já veio com uma outra ideia de jogo e colocando o time mais à frente. Então, parabéns ao Dorival também, que estreou em casa com uma grande vitória, porque foi uma vitória de tirar o chapéu em cima de uma equipe que todo mundo estava dito aqui como pode ser uma postulante ao título e tal, todo mundo foi. Tivemos aqui até o Caldeirão aqui subindo, aquele negócio. Cadeirão. O Caldeirão, porque já fritou um, vai fritar muita gente. Mas tem gente voltando ao Cadeirão hoje falando nisso, mas é assunto para depois. Tem gente que nem vai sentar. Então é azar de alguns só, mas parabéns. Eu queria fazer esse destaque aqui do Dorival, que ele não ficou sentado no banco esperando acontecer, não. Ele fez acontecer. Parabéns, Dorival. Corinthians e Inter, a expulsão determinou muito o jogo. Corinthians, depois da expulsão, foi muito melhor. E o hat-trick de um dos caras aí que é um dos melhores atacantes do Brasil, Yuri Alberto. 3 segundos antes da falta do Bruno Henrique, teve uma falta não marcada no jogador do Internacional, onde o Corinthians recupera a bola e aí o Bruno Henrique é expulso pela falta. Primeiro, não achei a falta tão escancarada para cartão amarelo. Tá? Não mesmo. Agora, ele não marcou a primeira falta no jogador do Internacional. E essa expulsão, ela muda o jogo, gente. É óbvio. O Internacional vencia por 2-1. O Corinthians vira a partida, vence por 4-2, com uma boa atuação. Agora, o desabafo do Vitão, né, que foi a coisa mais citada do jogo ontem, junto com o hat-trick do Yuri Alberto, que a gente tem que falar desse cara que se torna o maior artilheiro do Corinthians nesse século, né? O Yuri Alberto. Agora, Flávio e Mauro César Pereira. O Vitão, saindo de campo, ele fez um desabafo muito forte. Não vejo motivo para isso, não. Se ele estivesse mal intencionado contra o Internacional, ele não teria anulado o que anulou contra o Corinthians, né? Ele voltou atrás 2 vezes. Eu acho que árbitro fraco, que apita apoiado, né, no VAR, como se fosse uma muleta, a muleta que ele utiliza toda hora. Houve situações, por exemplo, de falta que gerou anulação de gol do Corinthians, que ele estava perto do lance e não marcou nada. Aí depois no VAR que ele foi ver, porque ele não viu na hora que foi falta. O gol nem teria acontecido, né? Então acho que a arbitragem fraca, mas não acho que tenha sido uma arbitragem a favor do Corinthians. Se fosse isso, não anularia gol. Não foi falta, acho que não foi decisão de campo. Não vejo muito sentido nisso, não. Acho que foi um jogo legal até, um jogo bem movimentado, um jogo com muitos gols, com viradas. Foi uma boa partida, bem interessante. Acho que o Corinthians apresentou alguns progressos que eu já imaginava, em função da troca de técnico. O Dorival, ele é um técnico que ele consegue, num curto período, geralmente fazer algumas mudanças positivas. A grande dificuldade dele é o longo prazo, né?
mas estamos ainda no segundo jogo. Natural, o Corinthians tem bons jogadores, time mais organizado, jogando em casa. O Inter acho que fez também um bom jogo, chegou a virar, mas acabou perdendo a partida. Acho até que o placar foi um pouco exagerado, né? 3-2 estava de acordo, mas o último gol já sai assim numa fase da partida já com o jogo praticamente definido. O resultado normal de um confronto de duas equipes que tem bons elencos. O Corinthians, que vinha de uma goleada sofrida no Maracanã, que se organizou para esse jogo e conseguiu a vitória. A arbitragem, acho que ela não merece todo esse destaque, não. Foi ruim. O padrão é ruim, né? Não é muito diferente de tantos outros jogos que a gente acompanha aqui no Brasil, não. Sabe que eu reclamo bastante da arbitragem quando a coisa se torna injusta por um erro de arbitragem. Eu não vou tornar protagonista o árbitro que errou contra o Inter, é verdade, quando o Internacional faz uma partida horrenda como fez. Aí eu fico constrangido. E a dúvida que eu tenho, e eu acho que é a pergunta que todos os colorados estão fazendo neste momento, é se o Internacional faliu como time. O pior é que o Internacional tem sido um eletrocardiograma durante os jogos. Porque daqui a pouco aparecem, né, bons momentos na partida que fazem a gente imaginar que o Internacional reencontrou o seu rumo, colocou o vagão no trilho novamente e em seguida descamba de novo. Basta que vocês observem os últimos jogos do Internacional. O Internacional contra o Nacional do Uruguai toma 3-0 numa fiasqueira tremenda e, de repente, retoma a condição do jogo, faz um grande segundo tempo e consegue empatar a partida contra o Juventude, horrendo em determinado momento, depois retoma a situação de jogo. Mas essa instabilidade não vai levar o Inter a lugar algum. Ter espasmos positivos durante uma partida são insuficientes, é absolutamente insuficiente para a gente pensar o que a gente pensava até pouco tempo atrás, que o Internacional estava brigando por títulos importantes. E o jogo de hoje é um prato cheio, é de novo a repetição desta mesma situação. O Roger escala o Inter hoje, não acho que ele tenha errado ao escalar o Internacional num 3-5-2 com o Fernando entre os zagueiros. Acho que fazia parte do processo, pelas dificuldades do jogo, pela característica do adversário. Tá bem, tá tudo certo. O Internacional fazia uma partida igual ao do Corinthians no primeiro tempo. Idêntica, né? O Corinthians chegou algumas vezes, o Inter chegou outras, e daqui a pouco numa atuação individual do Yuri Alberto, que foi o nome do jogo, hat-trick contra o Inter, que torna o processo ainda mais constrangedor. Numa bola individual, pelo miolo, com a bola no chão, né? Uma vitória pessoal do centroavante, tudo isso eu não tenho no Inter, ele faz 1-0. Aí o que acontece? O Roger manda o Fernando avançar e voltar à primeira função do meio-campo. Velho, o Internacional fez uma segunda metade de primeiro tempo exuberante. Fernando abrindo o meio-campo, os dois outros volantes, Bruno Henrique e Thiago Maia, deram um passo à frente. O Inter entrou na área com qualidade do Corinthians de todas as formas. O Internacional foi acumulando chances de gol, empatou, virou o jogo. Wesley jogando demais, Fernando dono do jogo, Thiago Maia e Bruno Henrique bem na partida. Foi exuberante, e a gente de novo, né? Botou o vagão nos trilhos. Beleza, termina o primeiro tempo, virada do Inter 2-1, e aí no intervalo do jogo, eu disse aqui, estou muito curioso neste jogo de xadrez para saber qual vai ser a postura neste segundo tempo, tanto do Inter quanto do Corinthians. E o segundo tempo, o Internacional sucumbiu, se submeteu, desapareceu, faliu. Tu usa o termo que tu quiser. O segundo tempo é horrendo e eu não vou acreditar somente a expulsão do Bruno Henrique o que aconteceu. Talvez a expulsão do Bruno Henrique tenha tirado do Internacional uma possibilidade maior de retenção de bola na frente por uma reorganização de time, tá ok. Mas o Internacional foi falho muito além da expulsão do Bruno Henrique. Tem duas coisas que eu quero ouvir muito o vestiário para entender a explicação do treinador. Por que o Alan Patrick saiu no intervalo do jogo para a entrada do Romero? Por que o Alan Patrick saiu? Ele não tinha condição. Só vou aceitar se vier a explicação. Ele não tinha condição de jogar o segundo tempo. Beleza. Agora, poupado? O Alan Patrick jogou 20 minutos contra o Maracanã.
estava na organização, preservá-lo no segundo. Era só o que me faltava. Eu só vou aceitar se vier a explicação do vestiário que o Alan Patrick não tinha condições de jogar o segundo. Casa e conquistando a sua segunda vitória em 2 jogos, comandando o timão. Eu tinha falado que o Yuri fez 5 para valer em 3, na verdade fez 4 para valer em 3, porque um dos gols anulados foi do Memphis, uma bola que ele pegou de primeira. Um golaço, Memphis também muito bem no jogo, professor. Hoje reclamam tanto que ele não rende contra os grandões. Hoje rendeu. Rendeu e precisou render porque o jogo foi uma parada dura. Polêmicas de arbitragem à parte, um jogo muito movimentado, mais até do que tecnicamente bom, né? Brigado, né? Brigado desde o começo. Primeira vitória do Corinthians contra o Inter desde 2020. E o Dorival percebeu, na verdade ele já sabia que esse é um time que se paga muito mais na frente do que atrás. Os problemas aparecem na defesa, apareceu no primeiro tempo, quando o time toma a virada. Mas quem tem jogadores como o Yuri Alberto, como o Memphis, como o próprio Romero, enquanto esteve em campo, com uma participação interessante, uma boa movimentação, pode contar com essa possibilidade dos gols. Agora, atrás, o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, foi um desastre. Aquele lado do Hugo, os volantes que dessa vez nem deram tanto espaço para se chutar de longe, mas estavam todos dentro da área, para nada, porque o Internacional, mérito também do Roger, percebeu, mexeu ali o jogo. Aquela história de jogar com o Fernando de zagueiro não estava dando certo. Mas o Zé acha que ele demorou para se ligar. Mas deu tempo no primeiro tempo, né, Zé? É que no segundo tempo o Corinthians se impôs. Teve a expulsão do Bruno Henrique também, vamos lembrar. Isso mudou o panorama da partida. Eu acho que o Roger demorou muito, porque assim, o Dorival coloca o Yuri Alberto em cima do último homem, né, do Fernando. Então o que ele faz? Ele segura o Fernando lá atrás, quando o Corinthians atacava. Então o Fernando era o último homem, segurava os 2 zagueiros, ele adiantava, o Carrillo vinha por dentro, o Memphis trabalhava nas costas dos 2 volantes, né, o Memphis e o Carrillo por trás, e adiantava os 2 laterais, e aí o Inter não conseguia fazer a marcação na saída de bola e sobrava para o Bruno Henrique e para o Thiago Maia fazer a marcação em 4 jogadores. Aí o Corinthians conseguia sair jogando até os 30 minutos, mais ou menos 30, 35, se não me engano. Quando ele coloca o Fernando à frente, aí o time do Corinthians tem dificuldade. Porque não entendeu, não estava preparado para o posicionamento do Fernando. Tanto que o Fernando participa do segundo gol. Aí ele passa a ser o homem da sobra na frente. Né? O Memphis não acompanha, você tem o Bruno e o Thiago, que eram os 2 marcadores dos jogadores do Corinthians. Né? O Carrillo fica aberto, o Romero aberto, mas só que vem por trás o Fernando. E aí ele começa a ditar o ritmo da equipe do Inter. Depois, no segundo tempo, foi um outro jogo. Né? O Corinthians, com a mudança do Hugo com o Bidu sai um pouquinho mais, começou a colocar um pouco mais de pressão ou dando mais opções pelo lado esquerdo, e aí o Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo, e depois nós tivemos os lances polêmicos que eu vou esperar. Aquece, né? Renata Ruel, aquece que tem muita coisa para você falar no Equipe F de hoje. Uma pergunta fácil agora para o nosso coach Paulo Silas. Qual mudança do intervalo foi mais determinante para o que aconteceu no segundo tempo? A entrada do Bidu no lugar do Hugo ou a saída do Alan Patrick para a entrada do Oscar Romero no Internacional? O Plia, você está lendo meu pensamento. Estava pensando justamente nisso agora. 2 situações, né? A saída do Hugo, sim, não estava bem. Assim como o miolo de zaga do Corinthians não está bem, Mateuzinho está bem do lado direito. O goleiro está muito bem, mas o miolo da zaga e o lado esquerdo, o Angileri, poupado, né? Porque estava com uma sobrecarga, sei lá o quê. Agora, do outro lado, eu acho que 2 lances que determinaram essa derrota e essa vitória para o Corinthians. Não só a saída do Alan Patrick, como a expulsão do Bruno Henrique. Sim. Porque o Inter, ele sofre as mesmas consequências do Atlético Nacional de Medellín no jogo da Libertadores. E até por conta do resultado do Inter contra o Nacional do Uruguai, perdendo de 3-0, empata 3-3. O próximo jogo do Inter na Libertadores é lá na Colômbia. Quinta-feira contra o Atlético Nacional. Então também tá muito pegado. Talvez a saída do Alan Patrick seja devido a essa movimentação na tabela inesperada pelo Inter. Estava encaminhada a classificação com a vitória sobre o Atlético Nacional Medellín 3-0 e o jogo contra o Nacional do Uruguai era meio que dado uma vitória, não precisava ser 3-0, mas uma vitória. E aí o Corinthians, que não é bobo nem nada, se aproveitou dessas 2 situações, continuou atacando. Diferentemente do que vinha fazendo nos últimos jogos, aperta no primeiro tempo e depois no segundo tempo vai caindo. Não, agora foi o contrário. Tudo bem, tinha superioridade numérica, mas jogou muito, muito bem e o ataque funcionou, principalmente o Memphis,
e o Yuri Alberto, acho que... E a facilidade, né? A facilidade que o Carrijo pegava essa bola aberta e fazia os cruzamentos, porque tanto o Bernabé como também o Luiz Otávio, que entrou, eles não conseguiam tirar essa marcação ou fazer uma marcação para evitar o cruzamento. E o Carrijo toda hora, aquele cruzamentozinho ali que, né, uma vez tirando, outra vez cortando a bola, né? O Coronado, Zé, parece que faz o gol, a gente não viu ainda o quarto gol, que o Memphis poderia ter feito. Você quer ver? Ó, pra você e pra mais ninguém. Na meia-lua pra fazer isso aí. É verdade. E chutou a bola em cima do goleiro. Ele acho que não tinha visto, né? Na hora que ele domina, ele olha a bola e ele na hora que finaliza. ele não viu. Mas ele teria que ter visto, né, Zé? Porque ele é o craque, né? Cara, tem umas coisas no futebol, né? O Zé tava falando, o Corinthians surpreendido com o Fernando mais avançado. Tem direito de se surpreender, uma vez que ele não é zagueiro, que ele é volante? O natural dele é jogar ali. Mas eu acho que o Dorival preparou essa equipe, especialmente com essa movimentação, porque quando o Corinthians não consegue fazer a marcação-pressão, né? O Corinthians espera o Inter no campo dele, ele coloca o Memphis e o Yuri Alberto para marcar os 3 zagueiros. E aí o Fernando fica como zagueiro. Quando o Roger começa a entender que, peraí, o Fernando nós estamos perdendo um homem no meio campo e ele adianta, o Corinthians eu acho que o Dorival não preparou, não que não preparou essa equipe, mas eu acho que os jogadores em campo demoraram para entender em termos de posicionamento. Isso aí é frações de segundos, talvez você mude uma bola ou outra, né? Aí quando eles perceberam, o Fernando já estava participando o tempo todo, tanto que fez o gol. Aí depois acabou, já foi acho que foi 35, né, o segundo gol, né? 35, 36, alguma coisa assim. Em 4 minutos o Inter vira. Em 4 minutos, foram os 4 minutos que aí o Corinthians acerta, porque o Corinthians começa a subir mais a marcação e aí não deixa o Inter sair jogando. Mas deu tempo, hein, Zé? Porque antes do Inter empatar, o Hugo Souza já tinha trabalhado bastante. Ele tinha feito 3 defesas importantes, acho até que ele falha num dos gols do Inter. No segundo gol, ele sai, aquela bola é dele. Ele tem 2 metros de altura. Mas ele tentou alcançar, não alcançou, né? Uma vez que saiu, mas ele estava praticamente na linha dele. A bola foi cruzada ali, alta, ele tentou. É complicado, porque ele tentou alcançar e não alcançou. O que o cara vai fazer? Ele e os 2 que estavam do lado dele, do lado esquerdo dele. O Hugo não teve. O outro Hugo, Xará, lateral esquerdo, não teve leitura. A saída do Hugo foi fundamental para o Corinthians reagir também. É que o Hugo goleiro estava atrás do Hugo. Quem não fechou foi o Romero. O Romero que não fechou a jogada, porque o Romero ficou olhando a bola e esqueceu do Aguirre que estava em... E essas foram as reações dos rivais, da mídia, imprensa, secadores e os carai. Lembrando que o Corinthians, na minha opinião, deu uma evoluída, mesmo sendo muito recente. Eu vi que o Corinthians pelo menos está mais focado. Então, lembrando, se tiver um botão de hype para hype o vídeo, isso é muito importante. Tamo junto.